Olá, pessoal! Tudo pronto para mais uma rodada intensiva de estudos? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente crucial para a administração e, claro, para o concurso da Alerro, a função controlar. O nosso objetivo é um só: destrinchar cada detalhe, cada pegadinha, para garantir aqueles pontos que vão fazer toda a diferença na sua aprovação. Vamos nessa? E antes de mais nada, é super importante dar o devido crédito, né? Toda a nossa análise de hoje é baseada no caderno de estudos do incrível professor Dr. Marcelo Lessa, ele que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo, ou seja, a gente está falando de um material de altíssima qualidade que vai ser o nosso mapa do tesouro. E o mapa de hoje é o caderno 5. O tema é a função controlar. A gente vai focar exatamente naquilo que a FGV adora cobrar: os tipos, as etapas, os indicadores e, claro, os conceitos de qualidade. Pode ter certeza, vamos cobrir tudo o que é essencial, nada vai ficar de fora. Olha só nosso roteiro de hoje, o nosso plano de voo. A gente começa com uma introdução ao controle, depois vamos construir os pilares, entendendo as etapas e os momentos. Em seguida, a gente sobe o nível para entender a visão, com os níveis e indicadores. E aí, a melhor parte. Vamos para o treino de elite, com questões reais da FGV. Por fim, a gente amarra tudo numa síntese final. É um caminho lógico para dominar o assunto de vez. E vamos começar. Seção 1, Introdução ao controle. Bora entender por que essa função é, ao mesmo tempo, o passo final e o primeiro passo da gestão. Pode parecer um paradoxo, né? Mas faz todo o sentido, vocês vão ver. A resposta para essa pergunta é, basicamente, a alma da gestão moderna. Controlar não é só ficar apontando o dedo para erro do passado, sabe? Não é só fiscalizar. Exato. O grande lance do controle é coletar informações, dados, sobre o que deu certo e o que deu errado. Para quê? Para alimentar o próximo ciclo de planejamento. Só que agora, com muito mais inteligência, com muito mais base. É a função que faz a gestão girar, que a transforma num processo de aprendizado contínuo. Sem controle, o planejamento vira um mero chute no escuro. Seção 2, os pilares. Agora a gente entra na parte prática. Vamos detalhar as etapas e os momentos que são a base, a fundação do controle. É o como a coisa funciona no dia a dia. O processo de controle, pessoal, segue 4 passinhos bem lógicos. Primeiro, a gente estabelece um padrão, uma meta. Vamos pensar num exemplo prático? A meta de um setor é atender 100 processos por semana. Definido. Segundo passo, a gente monitora o desempenho real. Chega no fim da semana e o que aconteceu? O setor atendeu 90 processos. Terceiro, a gente compara o que aconteceu com o que era para acontecer. Vimos um desvio de -10. E aí vem o pulo do gato, a quarta etapa, a ação corretiva. O que a gente precisa fazer para consertar essa rota? É um ciclo de melhoria constante. E olha que legal este slide. Ele mostra como o tempo, o momento da ação, define o tipo de controle. Para memorizar isso aqui é simples. Como o professor Lessa sempre ressalta, é só pensar em antes, durante e depois. Perfeito. O controle preventivo, como o nome diz, atua antes. É para evitar que o erro aconteça. Pensa numa seleção super rigorosa de pessoal. Você está prevenindo problemas. O simultâneo age durante a ação. É para corrigir em tempo real, sabe? A supervisão direta de um gerente ali acompanhando o projeto. E o posterior? Esse acontece depois que tudo acabou. A ideia é avaliar e aprender com o que passou, como numa auditoria anual. Entender essa diferença é ouro para a prova da FGV. Seção 3. A visão. Níveis e indicadores. Entender isso aqui é o que separa, de verdade, os gestores amadores dos profissionais. É sobre saber que tipo de controle usar e, principalmente, como medir o sucesso em cada camada da organização. O controle funciona em 3 altitudes diferentes. Lá no topo, a gente tem o nível estratégico. Ele olha para a organização inteira com uma visão de longo prazo. O foco é bem amplo, global. Pensa nos grandes objetivos da Lero para os próximos 5 anos. Isso é estratégico. Descendo um degrau, a gente chega no tático. Aqui o foco já é departamental, de médio prazo. É sobre como cada setor vai ajudar a alcançar aquele plano estratégico maior. Um exemplo clássico é o controle do orçamento de um departamento para o ano. E lá na base, no chão de fábrica, está o nível operacional. É o controle do dia a dia da tarefa específica. Curto prazo, foco super detalhado. Tipo o controle de ponto dos servidores ou a qualidade de um relatório. E agora, vamos para os famosos 3 Es da administração pública. Um tema que, olha, a FGV ama de paixão. O primeiro é a eficiência. A palavra-chave aqui para nunca mais esquecer é recursos. Exato! Pense em eficiência como a economia do processo. Tem a ver com o como a tarefa foi feita.
Foi com mínimo de custo, mínimo de tempo, mínimo de desperdício? É sobre fazer mais com menos. O segundo E é a eficácia. E aqui a nossa palavra-chave muda para objetivos. Ser eficaz é, de forma bem direta, atingir a meta. É bater o resultado que foi planejado. A distinção é fundamental. A eficácia não está nem aí para os recursos que você usou. A pergunta dela é uma só. O alvo foi atingido, sim ou não? O foco é total no resultado final. E para fechar com chave de ouro, o mais nobre e importante dos três, especialmente para o serviço público, a efetividade. A palavra-chave aqui é impacto. Exatamente. Pensa comigo. Do que adianta um programa ser super eficiente, gastar pouco e ser eficaz, bater todas as metas, se ele não resolve o problema real da sociedade? A efetividade mede o impacto positivo na vida do cidadão. Uma campanha de saúde só foi efetiva se e somente se ela de fato melhorou a saúde da população. É a medida final de valor público. Seção 4, treino de elite, o desafio FGV. Chegou a hora da verdade. Agora a gente vai desconstruir a banca, vamos entrar na mente do examinador e ver como todo esse conhecimento é cobrado na prática. Porque a teoria sólida é a base, mas é a prática que leva à aprovação. Concentração máxima agora, pessoal. Vamos ativar o modo FGV e analisar duas questões que são a cara da banca. Fiquem muito, mas muito atentos às palavras-chave e às famosas pegadinhas. É nesse momento que a gente separa os candidatos que estão realmente preparados. Primeira questão na tela. Leiam com muita atenção. Um gerente instala um sensor que detecta defeitos durante a montagem. E esse sensor para a máquina para um ajuste imediato. A resposta está praticamente gritando no enunciado. Qual alternativa captura a essência desse controle que acontece no calor do momento? Pensem nas palavras-chave que a gente acabou de ver. A resposta correta é a B, simultâneo. E a análise do professor Lessa aqui é cirúrgica, né? A palavra-chave é durante. A ação está acontecendo em tempo real, no exato momento do processo. E vamos analisar as outras para fixar bem. A alternativa A, preventivo, seria se a gente inspecionasse a matéria-prima antes de entrar na linha de montagem. A C, posterior, seria se o produto final fosse testado só depois de pronto. E a D, estratégico, se refere ao nível, não ao momento. É um distrator clássico. A FGV adora testar essa confusão. Segunda questão, essa vai direto no coração dos 3 S. Um programa de vacinação atinge a meta de 100% de imunização, mas gasta o dobro do orçamento. E aí? Para resolver essa questão, a dica é se fazer duas perguntas bem simples. Primeira, o programa atingiu o objetivo? Sim ou não? Segunda, ele usou bem os recursos? Sim ou não? Com essas duas respostas, a alternativa correta simplesmente salta na sua frente. E a resposta certa é a B, eficaz, mas não eficiente. Vamos analisar juntos. Por que foi eficaz? Simples, porque a meta, o objetivo de imunizar 100% das crianças foi alcançada, o resultado foi entregue. E por que não foi eficiente? Porque os recursos, nesse caso o dinheiro do orçamento, foram pessimamente utilizados. Gastar o dobro do previsto é a definição de livro de ineficiência. A FGV adora esse cenário de trade-off, onde você tem que pesar o que foi alcançado contra o como foi alcançado. Dominar essa diferença é um passo gigantesco para a aprovação. E chegamos à nossa última parte. Seção 5, a síntese final e a mensagem. Excelente trabalho até aqui, pessoal. Agora é hora de consolidar, de fixar os pontos mais importantes para não esquecer no dia da prova. Esse slide aqui funciona como um verdadeiro mapa mental, um guia de revisão ultra rápido. A função controle se sustenta em 4 grandes pilares. Recapitulando rapidinho. As etapas, com aquela sequência lógica de estabelecer padrão, monitorar, comparar e corrigir. Os momentos, que são definidos pelo tempo da ação, antes, durante ou depois. Os níveis, que mostram a altitude da análise, estratégico, tático e operacional. E, por fim, os indicadores, que são as nossas réguas de medição, eficiência, eficácia e efetividade, e as palavras-chave para cada um, recursos, metas e impacto. E para a gente fechar, uma reflexão muito poderosa do professor Marcelo Lessa. A administração pública precisa de controle constante para não se desviar da lei e do interesse público. Seja um fiscal da sua própria conduta e um guardião da eficiência no serviço público. Uau! Isso eleva o conceito de controle a outro patamar, né? Não é só uma ferramenta de gestão, é um princípio ético, um pilar fundamental para o servidor público. É um compromisso com a lei, com a moralidade e, acima de tudo, com o cidadão que a gente serve.
E lembrando mais uma vez que toda essa análise foi produzida a partir do conteúdo riquíssimo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. E se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o sistema avisa na hora, assim que o próximo resumo for liberado. E fica a pergunta para a nossa comunidade de estudos: qual o assunto do edital vocês acham que a gente deveria detalhar aqui da próxima vez? Deixem as sugestões nos comentários, a gente quer ouvir vocês. Até a próxima e, claro, bons estudos!